Bom, agora a gente fala da lei que proíbe celulares em escolas públicas e particulares em São Paulo, que foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas. A gente vai receber a ex-presidente do INEP, Maria Helena de Castro, para comentar o que muda nas escolas com essa nova medida, né? Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Patrícia. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer falar com os ouvintes da Jovem Pan. A gente sabe aí que o celular, ele foi banido das escolas justamente para tirar essa distração que os alunos têm durante o aprendizado, né? Mas ele também é uma ferramenta que ajuda nessa educação, né? A tecnologia como um todo. Como é que vai ser esse equilíbrio aí nessas escolas? Como fazer essa abordagem de uma forma que o aluno possa crescer com essa tecnologia, o seu aprendizado, pesquisas rápidas, enfim, e não usar essa tecnologia também dentro da sala de aula? Patrícia, esse é o grande desafio, né? Porque todos nós sabemos que a tecnologia é uma ferramenta importante para o desenvolvimento da aprendizagem. O grande problema é que também sabemos, e há pesquisas mostrando isso, com evidências muito sólidas, que o celular distrai as crianças, elas perdem o foco, né? Elas se distraem muito na sala de aula, não tem o sentido do aprendizado aguçado, porque estão mais interessados no que as redes sociais e no que o celular traz. Além disso, o celular também, por meio de pesquisa, já sabemos, dificulta as interações sociais entre os adolescentes, os jovens e as crianças, o que faz com que eles tenham dificuldade de sociabilidade. Então, veja, é a famosa história do copo meio cheio, meio vazio, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia é muito importante, ela é um problema grave, especialmente para criança e para adolescente, porque ela dificulta o foco, o processo de aprendizagem, as interações sociais e muitas vezes até estimulando o bullying entre os estudantes e tudo mais. Enfim, esse é um tema, na minha visão, de grande relevância. Eu sou favorável ao projeto de lei que proíbe o celular dentro da sala de aula e, ao mesmo tempo, eu vejo que é preciso fazer um trabalho sério com os professores, na formação dos professores das escolas públicas e particulares, para que os estudantes tenham condições de compreender a importância da tecnologia para o seu benefício e não para problemas que mais tarde podem afetar a sua saúde mental, seu equilíbrio socioemocional, Patrícia. Maria Helena, exatamente, né? A gente sempre ressaltou a necessidade de uma maior atratividade nas aulas, né? Que as aulas sejam mais... que os alunos tenham a possibilidade de uso da tecnologia a favor justamente aí do ensino, que as aulas sejam mais atrativas de fato, né? Para que elas possam manter a atenção e aprender justamente com essa tecnologia, mas chega nesse limite mesmo e essa medida que é tomada, mas não é só apenas no Brasil, né? Eu queria que a senhora falasse então também, isso está acontecendo, essa discussão é mundial. Ela é mundial. Nos Estados Unidos já são mais de 30 unidades da federação que tomaram a decisão de proibir o celular dentro da sala de aula. Né? Na Europa, muitos países, a França já proibiu. Agora nós tivemos o caso da Austrália, porque o caso da Austrália talvez seja o mais radical. A Austrália foi o primeiro país a incentivar o uso da tecnologia do celular dentro da escola, estabelecendo uma conectividade de boa qualidade, de alta velocidade. E agora a Austrália é o primeiro país que proíbe o acesso às redes sociais para os jovens até os 16 anos. Só maiores de 16 é que têm condições. Então, a Austrália, eu creio, é o país assim que mais exemplifica o problema do celular. Eles estimularam muito e agora retiraram, né? De outro lado, nós vemos que países como a Finlândia, por exemplo, eles estão fazendo um trabalho interessante. Ao mesmo tempo, é proibido o uso do celular na sala de aula para as redes sociais, mas, de outro lado, há um trabalho educativo dentro da escola, mostrando como é que as crianças devem
evitar fake news, quais são os sinais das fake news, como as fake news podem atrapalhar a sua visão de mundo e o seu desenvolvimento social, emocional e também cognitivo, né? Então, há alguns exemplos aí no mundo que mostram isso, né? E também mostrar que países como a China também já proibiram o celular dentro da sala de aula, dentro da escola. Então, veja, é de fato um tema internacional, mas eu entendo que com a inteligência artificial, né, será cada vez mais necessário saber utilizar a tecnologia em favor da aprendizagem, né? Então, nós vamos precisar pensar em novas estratégias, novas metodologias, né? Novos programas de formação, garantindo a todas as escolas a conectividade de alta velocidade de boa qualidade, para que o professor possa acessar na sala de aula grandes plataformas que beneficiem a aprendizagem dos alunos, né? Como é o caso da realidade aumentada, né? Dos laboratórios virtuais, que são importantes para o ensino de ciências, né? Enfim, esse eu creio, viu, Marcelo, que é o nosso desafio. Ninguém sabe muito bem qual é a melhor estratégia pedagógica para poder ajudar os estudantes e evitar que eles sejam prejudicados, inclusive pelo risco do vício, né? Do vício no celular e nas redes sociais, que tem aí mostrado problemas graves de saúde mental e socioemocionais de todos os nossos estudantes. Mariana, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no Jornal da Manhã, conversando sobre esse assunto muito importante, não é? Eu não tenho dúvida que o celular causa muito dano à aprendizagem da pessoa na escola. Para a neurociência é impossível você aprender e ao mesmo tempo ficar mexendo no celular, não é? Mas sempre vem na minha cabeça a questão daquela dicotomia entre proibir e educar. Até porque a criança vai sair da sala de aula, vai para casa e provavelmente vai ficar mexendo no celular. E sem uma educação prévia, ela vai se afundar naquelas redes sociais, vai se afundar na internet e vai não interagir com o outro, né, fora do ambiente escolar. Então, a minha questão é a seguinte: você acha que no futuro próximo a gente vai discutir uma certa flexibilização, né, para tentar educar essas crianças a poderem manusear o celular, ou isso veio para ficar e tem que proibir mesmo? Olha, de novo, Gesualdo, eu concordo plenamente com a sua observação e análise, né? Nós sabemos que proibir nunca é a melhor estratégia para a aprendizagem dos alunos e para que os alunos não fiquem ainda mais interessados em fazer algo que é proibido, né? Isso foi muito claro, por exemplo, na questão do cigarro, né, do tabagismo, né, na medida em que se proibia, mais os adolescentes fumavam, né? Então, esse é um tema realmente para o qual os educadores, os psicólogos, os neurocientistas, ninguém está devidamente preparado. Recentemente, um grande cientista, o Silvio Meira, brasileiro, que tem estudado o assunto, ele exatamente mostrou o que você está dizendo, que ao invés de proibir, nós precisamos regulamentar e mostrar para o estudante, para o professor, para as famílias, como utilizar a tecnologia e o celular em benefício da aprendizagem, né? O problema é como é que se faz isso, é o como, né? Quer dizer, o Silvio Meira, num artigo recente, que diz assim, proibir ou regular, como fazer, né? Ele mostra esse problema com muita clareza, inclusive de dados de pesquisa e tudo mais. O grande tema, e que a neurociência tem abordado, é que a possibilidade de prazer nas recompensas, né, que pelo efeito da liberação da dopamina, por exemplo, isso acontece desde cedo
para as crianças na medida em que a criança, o adolescente, vai se sentindo muito feliz com o uso de um determinado celular, acesso a uma determinada rede social, aquilo traz uma recompensa para a criança, para o adolescente, que vai viciá-la. E, na verdade, o controle pelo desenvolvimento do córtex, né, do córtex cerebral, que o jovem adquire só a partir dos 25 anos, isso acontece mais tarde. Então, eu realmente tenho muitas dúvidas, nós não temos certezas ainda. Professora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu, como professor universitário que também sou, leciono em faculdades, eu estou com a lei aberta, a lei aprovada, e ela diz assim no artigo 1º: fica proibida a utilização de celulares e aparelhos dispositivos nas unidades escolares, salvo para fins pedagógicos e quando houver alguma necessidade de alguma pessoa com deficiência. Essas unidades escolares, aqui não fala de idade, essas unidades escolares incluem centros universitários, faculdades, universidades? Eu creio que sim. Na minha visão, a interpretação correta da lei é permitido nas universidades, nas faculdades, nos centros de formação técnica profissional e também nas escolas, porque a escola é uma unidade escolar, tá certo? Então, é permitido não o uso do celular, o aluno entrar com o celular, mas é permitido, por exemplo, o professor utilizar um laptop, né, uma tela, para que o aluno tenha acesso a uma plataforma digital focada no processo de aprendizagem, com os conteúdos que serão desenvolvidos em sala de aula. Essa é a minha interpretação da lei, eu concordo com você. A gente agradece aí a sua participação, Maria Helena de Castro, ela que é ex-presidente do INEP. Bom sábado para você, obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada, Patrícia, bom dia a todos que seguem a Jovem Pan News. Obrigada.